Situação atualizada de Michael no Flamengo, inclusive jornalista cravando a sua chegada. Vamos atualizar tudo aí, tem informação aí sobre lateral direita do Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sim, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e aconteceu o que já era esperado de acontecer, né, minha gente? Corinthians dando calote no Flamengo. Eu avisei isso aí desde que o Flamengo foi negociar o Mateuzinho e não deu outra. Não deu outra. Olha isso aqui. Corinthians sempre atrasa as parcelas referentes à compra de Mateuzinho, segundo o Vene Casagrande. E o Flamengo sempre precisa notificar o Corinthians dizendo que vai executar o pagamento através da garantia financeira. No caso desse acordo, foi uma garantia de pagamento através de um dos patrocinadores do Corinthians. O que acontece? O pagamento é feito no último dia do prazo. Ou seja, o Flamengo recebe os valores das parcelas, mas sempre com certo atraso. Hoje há uma parcela em aberto, vencida no dia 5, e o Flamengo já notificou o Corinthians informando que dará entrada no recebimento através das garantias. E outra coisa, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza, o Neneca, de maneira antecipada, tá aí. O Flamengo só aceita o pagamento à vista ou como aconteceu na negociação pelo Mateuzinho, com uma garantia que dê tranquilidade ao Flamengo, mesmo que receba com alguns dias de atraso. Isso aí já era batata de acontecer. E outra, essa é a maior parcela, segundo o site Mundo Rubro Negro. O Corinthians atrasou a maior parcela da compra do lateral direito Mateuzinho, vendido pelo Flamengo no início do ano. Parcela de 8 milhões de reais da venda de 21 milhões do jogador venceu no dia 5 e ainda não foi paga. As duas primeiras parcelas da venda, de 4 milhões cada, venceram em março e já foram pagas, no entanto, com esse atraso. E a parcela maior, mais robusta, mais gorda, o Pix mais gordo para pingar na conta do Flamengo, não pinga. Não pingou até agora, o Flamengo vai ter que acionar essa situação. Isso é uma vergonha, rapaz. O Flamengo, enquanto isso, eles estão contratando o Rodrigo Galo, Yuri Alberto, não sei quem. E o Flamengo não recebe o resto do dinheiro. Isso é uma vergonha, rapaz. Absurdo um negócio desse. Vamos avançando. Exames apontam lesão em Pedro e Gabigol do Flamengo e atacante só retorna ao Flamengo em setembro, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. O Flamengo treina hoje no CT Jorge Elal, no CT Nindrubu, para fechar a preparação para encarar a equipe do Botafogo amanhã, diretamente do estádio do Newton Santos, 6h30 da tarde, horário de Brasília. Jogo importantíssimo para o Flamengo. Flamengo que deve ter um time bem mexido. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre a provável escalação para esse confronto. E Pedro e Gabigol só volta a jogar em setembro. Clube tentará recuperá-los antes do jogo da volta, das quartas de final da Copa do Brasil, que, aliás, já tem data confirmada, a gente vai repercutir essa situação também. A suspeita se confirmou. Pedro e Gabigol passaram por exames médicos na representação na tarde da última sexta-feira no CT Nindrubu e tiveram diagnosticadas lesões na coxa, sofridas na vitória por 2-0 em cima do Bolívar na quinta no Maracanã. Com isso, os dois atacantes estão fora do jogo das oitavas de final, do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores em La Paz na semana que vem. Uma perda e tanto para o Flamengo. As duas lesões foram bem parecidas. A do Pedro, no músculo posterior da coxa esquerda, foi um pouco mais leve. Tem prazo de recuperação de 2 a 3 semanas. Já a de Gabigol, no músculo posterior da coxa direita, tem prazo de aproximadamente 1 mês. Foi um pouquinho mais grave em relação à do Pedro. Com isso, além da partida contra o Bolívar, a dupla desfalca o Flamengo pelo menos em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Não jogam contra o Botafogo, mesmo assim eu acho que só o Gabigol talvez jogaria porque vai botar o time reserva. Bragantino não joga, Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo também não joga. E
corre risco de não jogar a ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mas o Flamengo vai trabalhar em cima disso para tentar recuperar essa galera. Na primeira semana de setembro, haverá uma data FIFA, quando o calendário do futebol brasileiro será paralisado. O Flamengo vai tentar recuperar a dupla antes do jogo da volta das quartas, então a ida é praticamente certo de ter esses caras fora. O Flamengo vai tentar recuperar a dupla para o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, que vai acontecer na semana do dia 11, tá? Então vamos ficar atento a essa situação. A lesão do Pedro aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Ele faria aquele gol, na minha opinião. Ele arrancou em direção ao gol e teve a lesão. O Gabigol entrou no lugar dele, mas no final da partida, no final do jogo, não, né? Durante o jogo, ainda tinha alguns minutos ali para terminar o jogo. O Gabigol sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e acabou saindo também. Só o que eu queria entender melhor é que o Pedro tem essa minutagem, tem essa carga, tem o Gabigol, né? Não tem essa minutagem que o Pedro tem. Eu sei, tá lesionado, só estou questionando essa situação. Mas enfim, vamos seguir aí, bola pra frente, bota o Carlinhos, bota o Bruno Henrique, bota a galera aí, dá um jeito, muda o esquema, não fala tanto em variação tática, que não muda isso, e vamos tentar fazer com que o Flamengo vença essa bagaça. Galera, a gente sabe que o Sub-20 do Flamengo vai disputar a final do Mundial de Clubes Sub-20, né, da categoria, no próximo dia 24, no estádio do Maracanã, contra a equipe do Olympiacos. Esse duelo pode atrapalhar a vida do elenco profissional, caso o Tite tenha que recorrer à base para completar a lista de relacionados para o confronto contra o Bolívar no dia 22, na altitude. No entanto, é óbvio e evidente que a prioridade será a Libertadores da América com o elenco profissional. Isso aí é evidente, cara. Tem um jogador, tem o Lohan, tá precisando do Lohan jogar contra o Bolívar, joga contra o Bolívar. Ah, mas contra o Olympiacos é a final do Mundial, Pedro. Mas é o Sub-20, meu amigo. Nós estamos falando de profissional, nós estamos falando da temporada profissional do Flamengo, não tem essa história. Vai botar lá. Se tiver fôlego, garoto tudo novo, 19, 18, 20 anos, joga também no Mundial, 2 dias depois, contra a equipe do Olympiacos. Se não tiver fôlego, meu amigo, paciência. O importante é jogar lá no dia da Libertadores, pelo menos na minha opinião, e acredito na maioria da opinião de vocês aí também. Escalação do Flamengo. Bruno Henrique volta ao time contra o Botafogo. Alan e Carlinhos são outros atletas que devem iniciar o clássico, já que Pulgar está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, e Pedro e Gabigol sofreram lesões contra o Bolívar, como a gente acabou de conversar aqui. Embora o Tite não tenha montado o time ainda que vai enfrentar o Botafogo, já dá para ter uma perspectiva do que vai ser o time, até porque o elenco do Flamengo está encurtado com essa montoeira de lesão que acontece no Flamengo, suspensão, enfim, essa situação toda. A boa notícia é que o Bruno Henrique volta da suspensão. Ele ficou 2 jogos sem participar aí, estava suspenso no jogo contra a equipe do Palmeiras, porque tinha tomado cartão amarelo na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, foi contra São Paulo, acho que foi contra São Paulo, e estava suspenso também da Libertadores, porque foi expulso no último jogo da fase de grupos contra a equipe do Milionários, uma expulsão boba, tola do Bruno Henrique, inclusive, né, que tem crédito da torcida, mas foi uma expulsão que dava para ter sido evitada e não ficou à disposição. Depois de 2 jogos, cumpriu suspensão brasileira, cumpriu suspensão Libertadores, ele volta a jogar. Ele e Carlinhos são figuras praticamente certas para o duelo contra o Botafogo. Alan também é outro que deve iniciar. Davi Luiz, que esteve indisponível contra o Palmeiras, também pela questão da suspensão, fica à disposição do técnico Tite para atuar. Cebolinha e Vinha não jogam mais em 2024. Na última sexta-feira, os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e atletas que atuaram por menos de 45 minutos foram a campo com Tite e toda a sua comissão técnica. E o provável time para encarar a equipe do Botafogo é Rossi, Varela, o Wesley deve iniciar o jogo na lateral direita, Fabrício Bruno, acredito não, Léo Ortiz e Davi Luiz deve fazer a dupla de zaga ali do Flamengo. Ayrton Lucas na lateral esquerda, mas tem a chance também do Léo Pereira jogar na lateral esquerda, né? Eu acho que seria até bom
botar o Léo Pereira para atuar ali, tendo em vista que em determinado momento o Flamengo vai precisar utilizar ele ali, porque o Ayrton Lucas não vai jogar todas até o final do ano, né? Alan no meio, juntamente com Gerson e De Arrascaeta. Não, mas o Alan, meu amigo, não tem outro, não tem o que fazer nessa situação. Vai ter que deixar jogar o Alan. Gerson, Arrascaeta mais à frente, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos de centroavante do Flamengo. É com esse time que a gente vai, e se jogar com raça, com vontade de ganhar, sempre que o Flamengo joga lá no Nilton Santos, o Flamengo se sai bem, dá pra gente vencer esse raio desse jogo aí contra a equipe do Botafogo. Vale destacar que ainda se trata de uma estimativa, uma projeção, já que o técnico Tite ainda não treinou uma possível formação. Conversas entre o Departamento de Saúde e Alto Rendimento e a comissão técnica devem definir a equipe. Pode ser, por exemplo, que o Gerson saia do time, pode ser que o De La Cruz entre no segundo tempo, ou então comece o jogo e depois saia no segundo tempo. Tem que ver qual vai ser a estratégia do Tite e ele deve finalizar essa situação hoje, no sábado, treino no CT, e a gente vem mais tarde aqui confirmar o time do Flamengo para atuar diante da equipe do Botafogo. Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para a próxima terça-feira na sede da CBF, na cidade do Rio de Janeiro, às 15 horas, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Nesse momento eu vou estar chegando em Santa Cruz de la Sierra, onde eu vou ficar até o próximo dia 22, e no dia 22 eu vou, no dia do jogo, eu vou para La Paz, né, ficar mais ou menos 1h10, 1h30 de voo ali de Santa Cruz de la Sierra. Se eu fosse me aventurar em ônibus para subir a montanha, é 18 horas de ônibus, uma loucura. Então vou estar chegando lá, vou conseguir acompanhar o sorteio, lógico, na medida do possível, beleza? Vamos avançando. Contrato assinado. Lohan assinou ontem o contrato de renovação com o Flamengo, que vai até 2029, segundo o Flazoeiro. A multa rescisória é de 100 milhões de euros para o exterior. A foto oficial da assinatura ficará para a próxima semana, junto com os dirigentes do Flamengo, tendo em vista que, né, tem jogo contra o Botafogo, tem essa situação toda, né? Pode ser que o Braz Espino viaje para contratar jogador, aquela situação toda, mas enfim, já está assinado, já tinha informação que ele tinha aceitado a proposta, os empresários, a equipe, enfim, mas agora está no papel, está assinada a situação do Lohan. Segundo o portal O Meu Mengão, o jovem Matheus Gonçalves está muito próximo de ser vendido para a equipe do Red Bull Bragantino. A negociação gira em 8 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 48 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Caso a venda seja concretizada, o Flamengo irá acumular 42 milhões de euros em venda de jogadores nesse ano. Fabrício Bruno, 14 milhões de euros, Wesley, 20 milhões de euros, lógico, tem os bônus que tem que ser batido, Matheus Gonçalves, 8 milhões de euros por 50%, totalizando 42 milhões de euros, cerca de 253 milhões e 400 mil reais para os cofres do Flamengo, minha galera. Então, mais grana, mais caraminguá pingando aí na conta do Flamengo. O Flamengo tem que ir no mercado, né? Não adianta só vender, só arrecadar, tem que pingar no Flamengo também, porque senão, realmente, a nossa situação vai ficar difícil. Plano B. O jornalista Matheus Leal trouxe a informação sobre André Franco, da equipe do Porto. Na busca pela contratação de um meia na janela de transferências do meio do ano, André Franco, da equipe do Porto, entra no radar do Flamengo para que o Flamengo possa contratar. Os portugueses aceitam negociar com valores a partir da casa dos 4 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 24 milhões de reais. Apesar da procura de outros times, o rubro-negro é visto como diferente e especial pelo atleta e também pelo staff do atleta. Então o Flamengo aí, tendo em vista que não teve sucesso na negociação com o Carlos Alcaraz, do Southampton, avançou um pouco, depois eles quiseram o Vitor Hugo, o Iago, mais de um dinheiro, não teve sequência pelo Claudinho, agora tenta a contratação do André Franco, segundo
o Matheus Leal. Ele tem 26 anos de idade, 1,77 de altura, tem contrato com a equipe do Porto até o dia 30 de junho de 2027. Então vamos ver se o Flamengo vai avançar na negociação por esse jogador que tem alguns títulos ali na carreira conquistados, campeão da Taça de Portugal pelo Porto, enfim, essas situações. Segundo Caemota, do GE, Rennes assume 3.700.000 reais de solidariedade para avançar com o Flamengo pela contratação de Fabrício Bruno. Franceses não aumentaram a proposta, mas se comprometeram a pagar o mecanismo de solidariedade que Cruzeiro e Chapecoense têm direito por passagens do zagueiro até os 21 anos e o acordo fica mais próximo. Olha aí, os franceses acertaram arcar com o mecanismo de solidariedade, que era um dos problemas aí, porque o Flamengo teria que pagar. Ó, o problema foi equacionado ontem, na sexta. O Flamengo aguarda agora que a oferta nessas condições seja formalizada, seja colocada no papel timbrado para avançar na venda dos 14 milhões de euros, 84 milhões e 400 mil reais, né? O Flamengo vai economizar 625 mil euros, que dá mais ou menos 3 milhões e 750 mil reais na negociação envolvendo o Fabrício Bruno. O valor é dividido entre 12 milhões e meio de euros, que dá 75 milhões e 300 mil reais, fixos, e 1 milhão e meio de euros, que dá mais ou menos 9 milhões de reais, em bônus por metas. O cálculo do mecanismo é 5% em cima do valor garantido, por isso que dá os 625 mil euros, mas o Flamengo não vai precisar arcar com isso. O Flamengo recusou a oferta formal do Rennes e pediu melhores condições, o que foi ajustado nos últimos dias. A expectativa das partes é que a negociação seja concluída até o início da próxima semana e pode ser que Fabrício Bruno faça a sua última partida contra a equipe do Botafogo, no estádio Nilton Santos. O zagueiro já acertou bases salariais com a equipe do Rennes por 4 anos na última janela e chegou a... Inclusive, na última janela, ele chegou a conversar com a diretoria que queria jogar pela Europa, né? Teve aí a proposta da equipe do West Ham, mas acabou que não vendeu, e o Flamengo agora vende o jogador basicamente pelo mesmo valor que o West Ham queria contratar, né? Mas agora vai formalizar. Gente, vou ser bem sincero para vocês aqui, Fabrício Bruno é um bom zagueiro, mas para mim o Léo Ortiz é melhor que ele, tá? Para mim o Léo Ortiz é melhor que ele, tem saída de bola melhor do que ele, e acho que é uma boa venda pro Flamengo. Sei que vai ter gente batendo aí, coisa e tal, mas acho que o Flamengo tem outras prioridades nesse time, como lateral direita. O Wesley também já tá indo embora, é certo, vai embora, né? Tem lateral esquerda, tem volante, né? Mas vamos seguindo. Correndo atrás. Segundo a revista Colorada, o Flamengo abre negociação pela contratação do lateral Vitinho, do Burnley da Inglaterra. O jogador atua pelos dois lados e costuma jogar também mais avançado, galera. Então, falando em lateral direita, o Flamengo tenta a contratação desse jogador que joga no mais alto nível do futebol mundial. Tudo bem que a equipe do Burnley está sempre disputando lá na parte de baixo, se não me falha a memória, até caiu para a Championship, tem que ver aí, que é a segunda divisão da Inglaterra, mas é um jogador de Premier League, né? Galera, ontem o jornalista Gustavo Henrique Dando Choque trouxe a informação na madrugada que Michael é o mais novo jogador do Flamengo, já está acertado, já está carimbado, segundo o Gustavo Henrique Dando Choque. Eu recebi uma informação, inclusive do Flazoeiro, meu amigo, trazendo diretamente uma palavra do staff do Michael, que falou o seguinte: qualquer coisa nesse sentido só irá avançar ou não após as conversas do agente Eduardo Maluf com o presidente do Al Hilal, que acontecerá domingo ou segunda. A possibilidade está sendo tratada, porém qualquer definição somente a partir de domingo, devido à final de amanhã. Crava isso, ok? Então, gente, vai ter a Supercopa, né? Aí, hoje, né? Então, só vai ser definido no domingo, na segunda. Mas é um jogador que realmente se aproxima cada vez mais para fechar com o Flamengo e, segundo o Gustavo, já está acertado. Vamos aguardar.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações negras.